Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ouvir, um pouco a história do pastor Alexandro, a trajetória dele. Boa noite, pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos contar um pouquinho do meu testemunho para vocês, amém? Então, pastor, um tempo atrás eu vi um vídeo, do qual o senhor estava relatando que foi liberto do vício do cigarro, da bebida. Dá para o senhor contar um pouco, como que o senhor conseguiu essa libertação para nós? A minha trajetória de vida, ela começou com meio as dificuldades, desde a época de criança. Da época em que eu perdi o meu pai, quando eu tinha 4 anos de idade, e morava só eu, minha mãe e meus irmãos, a partir desse momento, então. E aí, desse momento, então, a gente começou, tinha um convívio bom, e até antes da minha mãe se casar novamente. Depois que se casou novamente, a gente passou por algumas dificuldades, minha mãe sofreu agressões, eu ainda era muito pequeno, então foi muitas coisas que começaram a ser conturbadas na minha vida, desde pequeno. E aí, com 15 anos de idade, eu comecei a fumar. E eu comecei a fumar escondido. Aí um dia o meu padrasto vinha passando na rua e viu que eu estava fumando. E aí ele questionou a minha mãe essa situação. E a minha mãe veio até mim e perguntou se realmente eu estava fumando. E eu disse para ela que sim, eu estava fumando sim. E nesse momento, na minha casa, apenas 2 ou 3 pessoas não fumavam. Nós éramos em 6. 2 pessoas não fumavam. O restante todos fumavam. Então, eu fumava, mas eu não fumava perto da minha mãe, porque eu tinha vergonha. Então, eu fiquei mais de 2 anos que eu não entrava, eu entrava com cigarro dentro da minha casa, mas eu não fumava perto dela. Toda vez que eu fosse fumar, eu saía para a rua. Então, foi assim que começou o vício de cigarro na minha vida, Aí, depois do vício do cigarro, veio outros vícios também, como o vício da bebida. Foi através de baladas, na minha época, na época dos anos 80, 90, mais os anos 90, que eu já era de maior, já tinha acabado de completar os meus 18 anos. Então, a gente tinha aquela turma na rua, no pessoal, os amigos, que a gente ia para as baladas, ia para os bailes, e na minha época tinha aquele negócio que para arrumar uma namorada você tinha que fumar, Então a gente caiu meio que de como é que eu posso explicar? Na onda ali do pessoal, Então a gente foi absorvendo o vício para poder ser uma pessoa legal, para poder estar no meio do pessoal, que é o que acontece hoje, Hoje muitas pessoas têm que mudar o seu jeito de ser para ser uma pessoa legal para a vista de outra pessoa. Então foi dessa forma que eu comecei nos vícios, E aí, em vários momentos, a gente teve muitas dificuldades com o meu padrasto, e os vícios foi ficando cada vez pior, até que chegou o momento em que o meu padrasto ele veio a falecer, e até então eu já tinha saído por várias vezes de casa, não porque eu queria, mas sim porque ele me mandava embora, Desde a época de menor. Eu lembro de uma situação em que, quando eu tinha acho que 13 anos de idade, se eu não me engano, ele mandou eu e meu irmão, o segundo irmão mais velho do que eu, embora. Eu tinha 13, ele tinha acho que 15 anos, e nós fomos para a delegacia, e lá a gente ficou até mais ou menos próximo ao amanhecer, para poder depois tomar um rumo e ir para a casa da minha tia, minha madrinha, que Deus levou. Então, foi um momento bastante difícil essa época. E os momentos difíceis que eu vejo, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, nos leva a esse tipo de situação, a recorrer esse tipo de vida, O inimigo aproveita esse tipo de situação para te levar ao vício, e é o vício que vai te enganar, como se estivesse te dando um momento de alegria, um momento de felicidade ali, mas quando passa aquele momento ali de bebida ali junto com os amigos, e no outro dia
a ficha cai e você vê que aquilo é tudo uma mentira, né? É uma vida mentirosa. Tanto é que a gente sempre esperava chegar à sexta-feira para poder fazer as mesmas coisas, e durante esses dias que não chegava, né, que é o dia da semana normal, era mais ou menos aquela vida que é muito triste, né? Foi assim que comecei no vício. E o senhor relatou no começo que fumava escondido da sua mãe. Sim. E como que o senhor conseguiu dar continuidade? Falar para sua mãe? Então, quando eu fumava escondido, um dia eu estava fumando, conversando com os amigos, na época 1 ou 2 também fumavam, e o meu padrasto passou nas minhas costas e ele viu. E eu não vi ele. E ele chegou em casa e falou para minha mãe. Aí foi quando a minha mãe ficou sabendo do que aconteceu e eu tive que falar. Falei, é verdade. Ela perguntou, você está fumando? Falei, eu estou fumando. Ah, porque o seu tio veio falar isso, isso, isso. Não, eu estou fumando. Até esse momento eu já não tinha mais uma afinidade com o meu padrasto, que na época eu chamava de tio, né? Então eu já era um pouco maior, já tinha passado por muitas dificuldades, muitas coisas eu vi a minha mãe passar e eu também passei por coisas que é muito difícil de passar para uma pessoa, né? Se for do interesse, eu conto o que aconteceu. E como que o senhor conseguiu se libertar desses vícios, do cigarro, da bebida, né, dessas baladas, dessas coisas que o senhor fazia? Então, para mim me libertar totalmente, primeiramente Deus colocou você na minha vida, né, que é a minha esposa. Eu fui numa balada, eu fui para mim passar alguns momentos e na verdade eu junto com os meus amigos a gente não ia ali, nós ia mais no final de noite. E nesse dia nós falamos, vamos lá, eu fui lá e eu te conheci, e aí eu acredito que tudo iniciou esse tratamento de libertação de vício da minha parte, desde o momento que Deus colocou você na minha vida. Porque foi começando a mudar as coisas, a ficha foi começando a cair, mesmo eu ainda não sendo cristão, e eu cria que o Senhor já estava trabalhando. Eu vou contar uma coisa aqui que alguns dos irmãos sabem, né, mas eu não sei se todos sabem. Eu sempre pedi para meu Deus, antes de casar, e antes de eu ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, eu pedia para ele para que ele me desse uma mulher que eu pudesse constituir uma família, que me completasse, sabe? Eu vi muitas coisas no meio da minha família que eu achava errado, né? Que era altos e baixos, sabe? Então eu pedia para o Senhor para que isso não viesse a acontecer comigo. E que principalmente ele me desse condições para me manter a minha família. Que eu não tivesse que ter uma família para mim ter que ficar pedindo ajuda para as pessoas para o sustento da minha casa. Então, desse momento em diante, eu acredito que Deus começou a trabalhar na minha vida. E quando eu te conheci, depois de se eu não me falha a memória aqui, foi acho que uns 10 anos depois, mais ou menos, você começou o início na igreja. E aí foi através de você indo na igreja que as coisas começaram a mudar. Glória a Deus. E depois que me conheceu, que aí as coisas começaram a mudar, né? Sim. E como que o senhor encontrou, mesmo as coisas começando a mudar, que o senhor encontrou a Jesus Cristo, que foi ungido a pastor, que hoje, né, é um pastor para a glória de Deus. Amém. Como que tudo isso aconteceu? Primeiramente, irmãos, quando a minha esposa, ela começou a ir para a igreja, eu já neguei, já de início, que ela sempre me chamava, vai para a igreja. Eu falei, eu não vou na igreja, eu não quero, não me chame, para de me chamar, porque eu não vou. E mesmo assim eu lembro que você ainda insistia, e eu com uma ignorância pura, tanto de leitura bíblica, de conhecimento da palavra, quanto ignorância pessoal mesmo, né? Arrogância, né? E eu dizia que não ia de forma alguma. E aí chegou um momento em que você continuou deu continuidade, né? Na sua vontade, porque
você já estava praticamente engajada. E você queria que eu estivesse junto. Só que não era meu interesse. De jeito nenhum. Eu questionava de todas as formas. Eu lembro que às vezes você colocava hino em casa, eu esperava tocar um pouco e depois eu já falava, eu posso pôr minha música? E eu ia e colocava minhas músicas que não tem nada a ver com o hino. E eu via que você ficava entristecida com aquilo, mas basicamente não mexia comigo. E eu lembro que um certo dia você disse a mim que ia fazer um culto na minha casa, um culto no lar. E eu disse para você assim, você me diz a hora e o dia que isso vai acontecer, porque eu não quero participar desse culto. Eu não vou participar. Eu lembro que seus olhos encheu de lágrima. E mesmo assim eu mantive a minha palavra. E aí você nem completou de falar mais nada. E eu acredito que foi cancelado esse culto. E uma vez eu fiquei sabendo por uma... Aliás, depois que eu já tinha conhecido a Cristo Jesus, que uma irmã missionária disse a você que não era mais para orar por mim. Que daquele momento em diante, era Deus que ia mudar a minha vida. Eu estava nas mãos de Deus. E para que os irmãos venham entender, irmãos, estar nas mãos de Deus, existe vários significados. E isso que eu estou querendo relatar, isso que eu estou dizendo aqui, estar nas mãos de Deus é você passar pela mão do oleiro, irmãos. Passar pela mão do oleiro é você entender, é você estar preparado. Estando ou não, na verdade, né, preparado, você vai ter que se consertar, irmãos. Não é uma escolha. É se consertar ou se consertar. Por isso que eu digo sempre na igreja, quando eu tenho oportunidade, que o irmão ele venha para a presença do Senhor Jesus, sem precisar que o Senhor aperte, sabe? E aí, nesse momento, então, que o Senhor começou a cuidar da minha parte, foi quando eu comecei as coisas começaram a se apertar para mim bastante, até que chegou um momento bastante crítico, que eu não gosto de lembrar, irmão, mas que faz parte do meu testemunho, que é a questão da bebida. Eu cheguei um dia em casa bastante embriagado, e eu lembro que eu bati para abrir o portão, porque eu não sabia nem onde estava a chave, é tão ruim que eu estava. E você abriu a porta e chegou até o portão, e nesse dia você não trocou uma palavra. Você não disse nem que sim, nem que não. Você só me olhou e abriu o portão e virou as costas e entrou. Vou confessar, irmãos, isso que aconteceu foi pior do que se ela tivesse brigado, se ela tivesse batido. Porque na minha cabeça, como isso está acontecendo? Eu estou numa situação tão deplorável, essa é a palavra, e ela nem sequer falou nada, como se não tivesse dado atenção. E eu lembro que naquele dia, a minha filha Tâmara ainda morava com a gente, só que ela não estava lá, e eu fui dormir no quarto dela. E no outro dia que eu acordei, eu fui deitar na minha cama, e eu lembro que esse dia eu fiquei 3 dias deitado, irmãos. Eu não conseguia levantar. Eu só levantava para beber água, nem comer eu não comia. E foi desse momento, então, que começou a libertação na minha vida. Glória a Deus. A minha esposa, depois desse momento, o Senhor é tão maravilhoso na minha vida, irmãos, que quando Ele começou a trabalhar na minha vida, o Senhor me fez pedir um culto na minha casa. Primeiramente, você lembra disso? Primeiramente, eu neguei o culto no meu lar, que eu não queria de forma alguma, e o Senhor trabalhou na minha vida e fez com que eu pedisse o culto. Eu chegasse e pedisse o culto. E você foi até a igreja e pediu o culto. E eu lembro que quando teve o culto no nosso lar, eu comprei muitas coisas para os irmãos chegarem a vir até em casa, né? Isso, irmãos, é trabalhar de Deus na vida da gente. Para quem não queria nem proximidade com o crente, o Senhor fez
eu montar um banquete, vou dizer assim, para os irmãos chegarem na minha casa e fazerem ali um culto no meu lar. E desse momento em diante, irmãos, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu louvo a Deus também pela vida do meu irmão Valdomiro, hoje pastor também. Louvado seja Deus. Hoje, agora, irmãos, é um momento bastante... É um filme que passa na minha cabeça. É um momento difícil para mim. Eu peço perdão aos irmãos pela emoção. Mas esse irmão Valdomiro foi que me ajudou bastante também. E tem o meu neto Enzo, que eu lembro que quando ele era pequenininho ainda, um dia ele chegou assim para mim e falou assim: eu vou... O senhor vai na igreja, eu vou louvar. E eu disse, eu vou lá. Por que eu estou dizendo isso? Por que esses flashes vêm na minha mente? Porque tudo isso é uma maneira que Deus trabalha na vida do ser humano, sabe? Irmãos, vocês precisam entender, nós precisamos entender, que muitas vezes Deus usa os filhos, as pessoas que estão próximas, para trazer para a casa de Deus, porque tem um trabalhar, tem uma novidade de vida, tem uma nova história para ser escrita, mas a gente, com a ignorância que a gente tem, eu não culpo o ser humano, porque é a vivência da gente na rua dessa forma. E a gente deixa de receber as bênçãos de Deus, o trabalhar de Deus na vida da gente, por a gente não entender. Então, Deus começou a trabalhar nessa forma comigo. E foi desse instante, então, que o Senhor, através do meu neto Enzo, do meu irmão Valdomiro, que a gente começou a ir na igreja. Confesso aos irmãos que no começo bastante vergonhoso. E quando eu decidi mesmo ir na igreja, aí é que eu tinha vergonha, irmão, porque eu tive a audácia de pedir para minha esposa que ela comprasse uma Bíblia para mim com a letra maior que tivesse, irmãos. Meu Deus, a minha Bíblia era maior que uma caixa de sapato, irmãos. Mas mesmo assim eu ia com ela para a igreja, eu sentia desde aquele momento, irmãos. No começo, eu lembro que a minha esposa, ela carregava a minha Bíblia, porque eu tinha meio que vergonha, sabe, irmãos? E aí Deus foi trabalhando no meu coração e eu lembro que no decorrer do tempo eu tinha orgulho de andar com a minha Bíblia. Eu tenho até hoje, né, irmãos? Mas eu estou falando do começo da trajetória. Eu tinha orgulho de andar com a minha Bíblia debaixo do braço. Já tinha o celular, né? Mas na igreja, no ministério onde a gente começou a congregar, poucos eram. Na verdade, se eu vi um ou dois que usava celular, era muito. Então a gente já começou aprendendo a carregar a Bíblia. Hoje já é diferente, né? Muitos crentes, muitos irmãos, né? Não é aqui apontando ninguém, muito menos condenando. Mas o ideal, irmãos, é você carregar a Bíblia. Ser um testemunho vivo de Cristo Jesus. Você é um membro de Cristo na rua. Você representa o Senhor. Então foi dessa forma que começou o Senhor a trabalhar na minha vida. E aí depois que o senhor foi para a igreja, que foi liberto do vício, do cigarro, tudo, como que foi? Conta para nós um pouquinho aí para o senhor vir embora, né? Que o senhor falou que foi embora para outro estado, o senhor já relatou que foi embora para um outro estado. E como que foi para o senhor, como que foi para dirigir a igreja, ser ungido a pastor? Conta para nós um pouquinho dessa história. Um dia eu estava na igreja e uma irmã, foi numa quinta-feira, era difícil eu ir nas quintas-feiras, uma irmã fazendo uma simbologia, vamos dizer assim, que ela estava pregando uma palavra. Eu não lembro agora qual era a palavra, a minha filha Geisa estava junto comigo nesse dia. Nós estávamos no culto, e essa irmã me chamou à frente e falou que ia fazer ali como que o profeta tinha feito na vida daquele homem. E naquele dia, a pastora, a irmã que ia fazer o ato ali como simbólico, ela pegou um copo com água com esse, para me ungir. E nessa hora que ela foi me ungir, a minha pastora, ela falou, o azeite está embaixo. Aleluia. E naquele dia, irmãos, que aquela irmã me ungiu, eu acredito, irmãos, que foi
daquele momento em diante que o Senhor já tinha me escolhido. Glória a Deus. Porque eu comecei a ter visões diferentes, sabe? E o Senhor já tinha dado o ministério para você, né, para minha esposa, e eu sempre questionando. Não questão de fazer a obra, mas questão de vir, porque teria que mudar para outra cidade, que é a cidade de Itambé agora, e porque eu trabalhava numa empresa, eu já tinha quase 10 anos. E se fosse para mim vir, eu teria que pedir conta da empresa. E eu dessa vez eu fui já um pouco mais firme e disse que eu não iria pedir minhas contas, que se fosse mesmo a vontade de Deus, Deus iria me retirar da empresa. E não demorou nem 2 anos, irmãos. O Senhor mandou todos os funcionários de onde eu trabalhava, juntando toda a equipe, deu mais ou menos 5.000 pessoas, que é todo o país, né? Chamado Corte e Dobra na época. Mandou, fechou a empresa, mandou embora. E logo quando mandou embora, acho que 2 meses ou um mês antes, eu tinha vindo para cá, para essa cidade, estava de férias, vim na casa da minha filha Tâmara, que estava grávida na época, e foi quando a gente viu a casa que a gente mora hoje. Então tudo começou e Deus já tinha mostrado tudo, né? Quando nós chegamos aqui, após eu ter sido mandado embora, nós chegamos aqui e compramos a casa para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E chegamos aqui e começamos a arrumar as coisas que precisavam arrumar. Só que quando foi para começar o ministério, só estava eu e você. E aí foi que bateu o medo, você lembra? A gente não sabia como começar. E nesse momento foi que Deus usou a vida do meu pastor lá em São Paulo para que ele viesse para cá. E eu acredito que ele veio exatamente para isso, para dar o início. E daquele momento em diante que ele começou, chegou um tempo em que ele teve que voltar por vontade de Deus, e a gente continuou a obra. Só que quando ele voltou, eu ainda era um membro da igreja. E através de orações, nós já juntos, né, como igreja do Senhor, na época, se eu não me engano, nós éramos em 5 pessoas, como igreja do Senhor, começamos a orar pedindo a Deus para que Deus ou ele enviasse um pastor, ou ele ungisse ou a mim, ou o presbítero Jailson. Na época é o que estávamos juntos, né? E aí, através das orações, o Senhor confirmou na sua vida, na vida da minha filha missionária Geisa. E eu lembro que depois disso você deu um testemunho dizendo que se fosse mesmo da vontade de Deus, o Senhor iria confirmar na vida do pastor Wagner, que foi quem me ungiu, que era o meu pastor. E o meu pastor Wagner estava num monte lá em São Paulo e Deus mandou que ele viesse para o Paraná, para ele me ungir pastor. Glória a Deus. Então foi desse momento então que eu passei a ter o cargo de pastor, né? Então eu tenho para mim, irmãos, e eu dou como testemunho que o meu cargo de pastorado não é um cargo por estudo, por teologia, essas coisas assim. É por escolha de Deus, sabe, irmãos? Glória a Deus. Porque desde o início, desde o começo da minha conversão, Deus já tinha um trabalho na minha vida. É assim que eu creio que foi acontecendo. E aí nós chegamos aqui nessa cidade. E no dia 31 de 2018, se eu não me engano, eu fui ungido a pastor. Eu ungido a pastor e você a missionária, né? Naquela noite de Natal, de Ano Novo. Então, deste momento em diante, a gente começou a exercer o cargo de pastorado. Foi dessa forma que o Senhor trabalhou na minha vida para que eu chegasse até a ser pastor. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Como eu disse, né? A trajetória ela é um pouco comprida, mas é tudo para a glória de Deus, né, irmãos? Amém. Por algum tempo a gente passou por muita dificuldade no ministério, né, no Ministério Palavra Viva, congregamos com pouquinhas pessoas, muitas vezes deu vontade de desistir, não vou mentir, é a realidade, deu sim, mas o Senhor sempre manteve em braço forte, o Senhor sempre sustentou, né? Ele sempre dava uma palavra
Até hoje o Senhor fala conosco que a gente precisa se manter firme, a gente precisa continuar, né? E para a glória de nosso Senhor, hoje a gente tem os nossos deveres, as nossas obrigações, temos pessoas, né? Eu costumo dizer que a minha ovelha, minha esposa, chama a minha atenção, que é a ovelha do Senhor, e ela está certa, né? Eu costumo dizer que eu tenho uns irmãos que eu tenho que tomar conta, é minha obrigação, e eu creio que o Senhor vai enviar mais pessoas. Então, irmãos, é mais para que vocês entendam, para que tudo isso pudesse acontecer na minha vida, eu tive que dar um passo, eu tive que deixar Deus trabalhar. Então, o mesmo jeito, o mesmo propósito que Deus tem e teve e está tendo na minha vida, Ele vai ter na tua vida também. Ele tem para a sua vida. Só que você precisa escutar a voz de Deus. Amém? Então, esse é o meu testemunho. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Alexandre, por ter compartilhado esse testemunho conosco, né? Um pouquinho da sua história, né? E eu quero agradecer, né, em nome da Igreja Cristã Palavra Viva, né? Esse é o pastor, né, da Igreja Cristã Palavra Viva, como ele falou, meu esposo, meu amado, né, até que a morte nos separa. Amém. E eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia, é verdade. Que você venha crer, que esse testemunho venha te alcançar, que para Deus nada é impossível. E a semana que vem nós voltamos com mais um testemunho de outros irmãos e vamos dar continuidade, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu agradeço aqui a minha participação. Que Deus abençoe. Amém.